pessoal, bem-vindos a mais uma semana do nosso curso de elementos de máquinas. Nessa 13ª semana, nós vamos falar sobre elementos de máquinas, muito importante, que ele tem uma dupla função. Além de ser um elemento de fixação, né, que a gente está falando, ele também é um elemento de transmissão. A gente vai ver qual é o papel dele, né? A chaveta é essa figurinha aqui que está nessa ilustração aqui, ó. Vamos ver do que se trata isso. Bom, então nós vamos falar sobre vários aspectos então das chavetas, desde o que elas consistem até seleção e especificação das chavetas nos próximos vídeos e aulas. Iniciando, para que elas servem? Né? Então a chaveta é um elemento de máquina que é usado para conectar um elemento de máquina rotativa, né, que pode ser engrenagem, polia, acoplamento, né, qualquer elemento desse tipo, a um eixo. Né? A gente viu na aula passada os anéis elásticos. Né? Os anéis elásticos eles evitam o movimento axial, né, de um componente ao longo do eixo. Né? A chaveta ela vai impedir o deslocamento radial, ou seja, ele vai impedir a rotação relativa, né, de uma peça com relação ao eixo. Né? Então, um exemplo disso é essa engrenagem que a gente tem aqui. Né? Essa engrenagem sem a chaveta, né, ela pode rodar, né, louca aqui em torno do eixo. Né? Então é somente com a chaveta que eu consigo fazer com que essa engrenagem fique solidária ao movimento rotacional do eixo. A gente vai ver mais em detalhe como é que isso funciona. Né? E além dessa fixação relativa, né, entre, a gente chama um cubo, né, tudo aquilo que está em volta do eixo, girando solidariamente a ele, é chamado de cubo. Né? Então, além da fixação do cubo com relação ao eixo, a gente vai ter a transmissão de torque, né, que é a transmissão de potência. Né? Nas aulas seguintes, no semestre que vem, a gente vai ver essa outra classe de elementos de máquinas, que é os elementos de transmissão, tá bom? Bom, então, por essa dupla função que eu já comecei a falar para vocês, né, da chaveta, tanto de fixação como de transmissão, existem alguns autores que classificam a chaveta como elemento de transmissão. Né? Outros classificam como fixação. Né? Então, na verdade, a chaveta ela desempenha essas duas funções, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais as funcionalidades da chaveta. Então, a primeira função da chaveta, né, fundamental, com a função de fixar, né, o eixo, né, a algum outro elemento de máquina, né, que a gente chama de cubo. Né? O cubo, então, é essa interface, né, entre um elemento, pode ser uma engrenagem, pode ser uma polia, pode ser uma roldana, né, pode ser várias coisas, né, e o eixo, tá certo? Então a primeira função que ele tem é essa união. Então através da chaveta que eu vou impedir a rotação relativa de um com relação ao outro. Quando o eixo gira, esse outro elemento vai girar junto, graças à chaveta. Outra função é a transmissão de potência. Né? Então a gente vai ver a resistência, depois a gente vai entender isso em detalhe. Né? Essa chaveta vai permitir com que esse eixo, né, se eu aplicar uma força de torque, né, uma força rotacional nesse eixo, ele vai conseguir transmitir esse esforço rotacional ao elemento que está acoplado ao eixo graças à chaveta. Tá certo? Então ele serve também para transmissão de potência, né, esforços tangenciais, e alguns tipos de chaveta, a gente vai ver, né, ela também resiste a esforços radiais, quer dizer, ela fixa a posição desse elemento, né, axialmente no eixo. Alguns tipos de chaveta permitem isso, a gente vai ver logo mais. E uma terceira função é a função de proteção. Né? Mas como isso, professor? Então, olha só, se a gente tiver, né, no meu sistema, né, então essa engrenagem, por exemplo, ela está montada, né, ela está acoplada com outros elementos de máquinas aqui no funcionamento da máquina. Se der algum problema, algum engripamento, se essa máquina tiver alguma coisa que a faça bloquear por algum motivo, né, esse esforço
eu posso evitar que ele danifique todo o sistema. Como eu faço isso? Fazendo com que a chaveta funcione como um fusível, né? Então, se esse esforço estiver acima do que os esforços que estão projetados para o conjunto, vai se romper a chaveta, né? Evitando que essa sobrecarga passe para outros elementos do meu sistema aqui, ó, né? Então ele serve como proteção, né? Também é uma terceira função da chaveta, para evitar danos maiores no meu sistema como um todo aí, né? Para evitar que os torques excessivos danifiquem outras partes da máquina aí. Beleza, vamos ver um videozinho então, né, do nosso amigo Lucas Reitz, né, que o crédito é dele, esse vídeo, né, que ele vai explicar, né, essas principais funcionalidades das chavetas. Vamos ouvir um pouquinho. Bom pessoal, estou gravando esse vídeo aqui então para auxiliar na nossa aula de chavetas. Quando a gente fala de chaveta, ela vai ser montada num eixo, uma peça como essa, uma peça que tem uma face cilíndrica, e ela vai servir para eu acoplar engrenagens, polias ou coisas do gênero. Aqui eu tenho um sisteminha montado, onde eu tenho um pequeno eixinho, uma engrenagem, e no meio das duas eu tenho essa pecinha aqui, ó, que se chama chaveta. Quando eu olho no eixo, ele tem esse pequeno rasguinho, tanto que no meu eixo maior aqui, ó, ele também tem esses dois rasgos, é onde eu vou acoplar a tal da chaveta. E na minha engrenagem, polia, etc, tem esse outro rasgo aqui também. O que acontece? Se eu monto a minha engrenagem sem estar com a chaveta montada, eu consigo girar a engrenagem sem que eu gire o eixo em conjunto. Então, ó, eu giro a engrenagem, mas o meu eixo aqui, ó, não está girando também. Em contrapartida, se eu arrumo a chaveta aqui, encaixo, ela está encaixada lá no meio, certo? Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui na câmera. Agora, quando eu giro a engrenagem, eu não consigo girar ela sem girar o eixo junto. Essa é a principal diferença para um sistema de chaveta. Então ele serve para travar o eixo na parte que, na outro componente que vai junto com ele. Pode ser uma engrenagem, pode ser uma polia, pode ser uma bucha, enfim, para evitar que um gire e o outro não gire em conjunto. Tranquilo? Bom, complementando então a outra parte do vídeo, eu tenho aqui aquele mesmo sistema que eu estava ali com ele na minha mão, aqui desenhado no SolidWorks. Então aqui eu tenho a minha engrenagem, aqui eu tenho a minha chaveta e aqui eu tenho o meu eixo. O que acontece? A minha chaveta ela fica posicionada entre os dois, certo? Ela fica um pouco para dentro do eixo e fica um pouco para cima dele também, pegando na parte da minha engrenagem. Se eu tento girar ela aqui, tá faltando um posicionamento, só um minutinho. Quando ela está ali, se eu tento girar ela aqui, ela não vai girar. No momento que eu tiro a minha chaveta do sistema, então se eu olhar ela ali, ó, ela está só vazio, não está mais ali, eu consigo girar a minha engrenagem, da mesma forma que eu mostrei para vocês ali manualmente, certo? Então tranquilo, né, gente? Foi uma explicação bem prática, né? Deu para entender legal como é que funciona as chavetas, né? No próximo vídeo nós vamos então falar sobre o comportamento mecânico das chavetas. A gente vai entender então como ele consegue transmitir potência, né, entre os componentes aí, entre o eixo e o componente que eu estou acoplando ao eixo aí, tá bom? Até o próximo vídeo.